Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, boa tarde, né? Aqui quem vos fala é o pastor Leandro Silva, aqui é pastor da congregação da obra da restauração aqui no campo de Goitacazes. Eu quero, nesse momento, externar minha gratidão a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo nessa tarde, pelo convite do nosso amado pastor Corley Batista, para estar fazendo o clamor do meio-dia. Nós somos gratos a Deus por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa tarde. E louvamos a Deus, irmão. Louvamos ao Senhor por esse programa, por essa programação que todo dia, né, tem sido feito por homens de Deus que tem levado a mensagem genuína de Jesus, e através, né, das mensagens, através das palavras que Deus tem dado aos ministros, muitas vidas têm sido alcançadas. E por isso nós somos gratos a Deus. Queremos estar orando nesse momento, eu e minha sobrinha Sara, né, que estará louvando ao Senhor Jesus Cristo. Estarei aqui orando para nós iniciarmos esse momento. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, nós louvamos a Ti, ó Pai, agradecendo ao Senhor nesse momento, nessa oportunidade, Senhor, que Tu nos concede, de nessa tarde, Senhor Deus, estar reunido no Teu nome, louvando, Senhor, agradecendo a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo, ó Pai, que o Senhor irá fazer. Deus querido, que a Tua presença, ela seja, Senhor, notória, que a Tua presença, Senhor, seja sobrenatural, ó Pai. Ó Deus de louvores, que aqui serão entoados ao Teu nome, a Tua palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor. Deus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor, ó Pai, venha falar de maneira poderosa. Deus, nós cremos, ó Pai, numa tarde debaixo do Teu poder, debaixo, Pai, da Tua graça. Ó Deus querido, eu creio, Senhor Deus querido, que vidas serão impactadas, vidas serão, ó Pai, alcançadas pela palavra do Eterno. Deus querido, nesse momento, oramos, ó Pai, a Ti, Senhor, por abertura nesse momento, abertura desse programa, meu Pai, que o Senhor conceda graça, Pai querido, assim, ó Pai, nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, aqui a nossa irmã Maria no Carmo, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui ouvir, né? A nossa irmã Sara estará louvando ao Senhor Jesus nesse momento, né? Com os louvores, que Deus possa estar aí usando a Tua serva em nome de Jesus. Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou a sobrinha do pastor Leandro e eu vou estar louvando os louvores dos irmãos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que a presença aumente. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas
louvado, glória. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Deus seja louvado, glória a Jesus. Clama pela glória, a glória de Deus. Glória, Aleluia, glória a Jesus. Deus Santo, glória a Jesus. Oh, aleluia. Santo Deus. Oh, glória. Louvado seja o nosso Deus. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Bendito seja Deus. Oh, glória a Jesus. Não acabou, espalharam por aí que já terminou e que era outro fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história ficou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com o olho da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí,
sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Aleluia, glória. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti, só pra ti. Espero em ti. Oh, glória, Santo Deus. Oh, aleluia. Que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então é sempre abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido Oh, Deus eterno. de ti. Louvado seja o nosso Deus. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Glória a Jesus, né? Aí, né, a presença de Deus, né, no nosso meio, através dos louvores, né? Pai do Senhor aí, José Rocha, que Deus te abençoe, né? Nossa irmã Leia Matos, que Deus abençoe, né? Deus possa aí estar abençoando a vida de todos, né? Pastor, né? A todos, né? A todos os irmãos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, fortalecendo os corações, né? Mais uma vez, ratificando aqui, fazendo o clamor do meio-dia, agradecendo, né, o pastor Lê Batista pela confiabilidade, os ministros de Deus que têm levado a palavra de Deus, a mensagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quantas vidas não estão sendo alcançadas, né, por esse clamor do meio-dia. E nós vamos, né, orar pela sua vida, nós vamos trazer uma palavra de Deus ao coração dos ouvintes. Creia que Deus é fiel para fazer aquilo que o homem diz que não tem jeito. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível, né? Se você crê, se você crer na palavra de Deus, tenha certeza que nessa tarde o Senhor Jesus Cristo irá falar com você. O Senhor Jesus Cristo irá manifestar a sua glória, a sua presença na sua vida. E eu creio porque o nosso Deus, ele se faz presente em nossos meios. O Senhor é poderoso para fazer coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas. Então, nós cremos no poder de Deus. Pastor Sérgio, né, da Conceição, a paz do Senhor Jesus, que Deus aí te abençoa, né, fortaleça aí o nosso amado irmão, que Deus sustente a todos, né? Vamos ler aqui uma palavra, um trecho da palavra de Deus que está em Daniel, no seu capítulo 6, livro de Daniel, no seu capítulo 6, enquanto você vai procurando aí, a nossa irmã Sara vai louvar mais um louvor, né? Em nome de Jesus, enquanto você vai aí
Daniel capítulo 6, onde será a base da nossa mensagem que estaremos transmitindo ao coração dos irmãos nessa tarde. O inimigo tenta laços em embaraço pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços em embaraço pra me envergonhar. Aleluia, glória a Jesus. Mas não vai, Oh, glória a Deus. não vai, Santo Deus, bendito é o Senhor Jesus Cristo. sozinho nessa guerra, está comigo, forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que guarda do alto, tema sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém, glória a Jesus. Daniel capítulo 6, do versículo 24, Daniel capítulo 6, versículo 24, né, será base da mensagem de Deus nessa tarde. Daniel 6, capítulo 6, versículo 24. Pai do Senhor, pastor Ataíde, que Deus te abençoe. Diz assim: e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva
Ele livra, opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Glória a Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, Senhor Deus querido, que irá ser ministrada nesse momento, ó Pai, a todos os irmãos que estarão ouvindo, alcance, ó Pai, dessa palavra, que o Senhor, ó Deus, venha falar de maneira poderosa, o Senhor venha falar de maneira sobrenatural. Deus, nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Daniel, todos nós sabemos, né, que Daniel é um livro escatológico. Todos nós que leitores da Bíblia Sagrada, né, quando nós lemos o livro de Daniel, nós vamos ver um homem temente a Deus, um homem que é fiel ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos no primeiro capítulo de Daniel, nós vamos ver ele sendo levado ali para a Babilônia, junto com os seus irmãos, junto com os seus amigos. E ali, Daniel, ele, como um jovem, ele não se contaminou com as iguarias do rei, ele não se contaminou com os deuses da Babilônia. Daniel, assim, aproximadamente ali com os seus 15, 16 anos, um jovem ainda levado, um jovem cheio de entendimento, de conhecimento, da linhagem real, ele é levado para a Babilônia. E na Babilônia ele cresce, ele desenvolve, ele carrega, leva aquilo que ele aprendeu dos seus pais. Ele foi um homem que se dedicou, que buscava a Deus. Ele não trocou a sua linhagem, ele não trocou a mensagem de Deus. E quando nós vamos ver no capítulo 6, Daniel já não é mais um jovem de 16 anos. Daniel já está com aproximadamente os seus 80 anos, já de idade, mas ele fiel ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver logo no capítulo 6 que o rei Dário, ele quer constituir Daniel como um dos príncipes. Porque Daniel havia nele um espírito excelente. Em Daniel havia algo diferente. Em Daniel havia presença de Deus. E o texto diz que, ao qual Daniel, ele fazia parte, no versículo 2, sobre ele 3 presidentes, do qual Daniel era um destes, para que o quê? Para que o reinado do rei Dário não viesse ser dano. Então o rei, ele tinha algo pré-reservado para o profeta Daniel. E a palavra de Deus diz que então ali havia muitos homens ali que vão querer tramar contra Daniel, vão querer tramar para destruir, para acabar com o profeta Daniel. Mas é interessante que até um decreto ele vai ser feito, vai ser assinado pelo rei para parar Daniel. O texto é bem claro dizendo, aleluia, que Daniel, ele era fiel a Deus e não achava nele erro algum nem culpa, porque Daniel era temente. Daniel, ele andava nos preceitos. Daniel vivia o Deus vivo. Ele era daquele profeta que tinha seu costume de orar 3 vezes ao dia, de falar com Deus, de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo. Então diz a palavra que eles vão quê? Eles vão dizer, aleluia, que eles não achou nada em Daniel, porque Daniel era fiel. Mas o texto diz no versículo 4, aleluia, que eles porque Daniel era fiel. E no versículo 5, eles vão dizer, aleluias, que se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Eles não viam culpa em Daniel.
Ele não via em Daniel algo, aleluia, que pudesse questionar Daniel. Mas eles agora estão querendo achar na lei do Deus de Daniel um erro para que viesse atacar, para que viesse parar Daniel. É assim, irmão. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que carregam a presença do Eterno, não é uma presença qualquer, não é, aleluia, uma presença, aleluia, momentânea, é uma presença eterna. E a presença de Deus na vida do crente, ela incomoda, ela, aleluia, faz que você, aleluia, sobressai, que você, aleluia, venha fazer algo que agrada ao seu Deus. E por isso eles vão, aleluia, querer parar Daniel. Por isso eles vão querer, aleluia, fazer uma trama para destruir o profeta Daniel. Então a Bíblia diz no versículo 3, aleluia, que eles vão até o rei e vão dizer para o rei, e vai falar para o rei, aleluia, de um homem, aleluia, que adorava outro Deus, que no espaço de 30 dias não adorasse o rei da Babilônia, o rei, aleluia, persa, o Dário, seria lançado na cova dos leões. Ou seja, eles vão levar, vão dizer, aleluia, que, aleluia, tem que ser adorado o rei Dário, não o rei de Daniel. E aí, aleluia, eles vão levar esse decreto, eles vão levar até o rei Dário, e a Bíblia diz, aleluia, que o rei Dário, ele vai, aleluia, assinar esse decreto. Ele vai assinar esse decreto, aleluia, mas o rei Dário não sabia que esse decreto era um decreto que iria contra Daniel, aquele que ele ia constituir para todo o reino. E a Bíblia diz que esse decreto, ele é assinado. Porque, irmão, aleluia, ainda que tenha decreto assinado aqui no mundo físico pelo homem, contra você que serve a Deus, contra você que é fiel ao Senhor, aleluias, pode até ter um decreto, pode até se levantar contra a tua vida, pode até falar contra você, mas se você permanecer fiel a Deus, se você permanecer fiel ao Senhor, João diz no capítulo 15, versículo 7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Por isso, irmão, nós devemos ser fiel a Deus. Por isso nós devemos glorificar esse Deus. Por isso nós devemos buscar a santidade, a palavra de Deus. João capítulo 8, 32 diz, e conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Aquele que vive uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comprometimento com a palavra de Deus, pode se levantar, pode questionar, pode, aleluia, tentar lutar para te parar. É interessante que eles vão levar até o rei dizendo, se tiver algum homem que adorasse outro Deus, no espaço de 30 dias, seria lançado na cova dos leões. E o decreto é assinado. E quando o rei soube que, aleluia, que esse decreto era de Daniel, ele ficou triste, ele ficou desanimado, porque, aleluia, ele tinha um plano para Daniel. É interessante que Daniel, ele não questionou. Daniel, ele não se levantou, ele não falou palavra alguma. Ele foi para o seu quarto, ele foi buscar a presença de Deus. O que ele tinha aprendido, o que ele tinha vivido, ele foi fazer de costume 3 vezes ao dia. Ele foi orar, ele foi buscar a presença de Deus. Isso nos ensina a igreja de Jesus Cristo a estar constante oração,
a estar buscando a presença de Deus. Isso nos remete a viver uma vida libada, uma vida dedicada ao Senhor Jesus Cristo. Jesus já está próximo, às portas. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Jesus virá buscar a sua noiva. E nós precisamos estar preparados para que o momento que ele vier buscar a sua igreja. E nós cremos, irmão, e nós cremos nessa profecia bíblica. E o decreto é assinado. Quando eles foram até Daniel e viram que Daniel estava de costume orando a Deus, buscando a presença de Deus, eles voltam até o rei. Ó rei, aquele Daniel que veio dos cativos de Judá, ele continua fazendo as suas petições, ele continua buscando ao Deus dele. Em outras palavras, meus irmãos, nós devemos estar cada dia mais buscando esse Deus. A cada dia mais nos envolvamos com a presença do Eterno. Aleluia! A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, mas nós somos a luz do mundo. Nós somos filhos de Deus. E o Senhor nos chamou para ser diferente. Ele diz para o rei: ó, Daniel, ele costuma estar fazendo ainda as suas orações. E naquele momento manda buscar, jogar Daniel na cova dos leões, aprisionar Daniel, a levar Daniel para ele, porque a lei dos medos persas, ele não poderia ser revogada. A lei dos medos persas não poderia, o rei não poderia voltar atrás. Uma vez assinada, uma vez selada, não poderia voltar atrás, revogar a lei. Assinou. A sentença foi decretada. Daniel será jogado na cova dos leões. E naquela noite, irmãos, o rei não dorme. Fica inquieto naquela noite. Mas é assim, irmão. Deus, irmão, trabalha na vida dos teus filhos, dos seus servos. E todos aqueles que se levantam contra o povo de Deus, todos aqueles que se levantam contra a obra de Deus, Deus quem o julgará. E o rei não dorme. O rei, ele vai pela manhã até a Daniel, na qual vê como estava Daniel. E diz a palavra de Deus que o rei chegando lá, perguntando: Daniel. E a resposta de Daniel: ô rei, viva para todo sempre. E o rei vai falar: Daniel, o teu Deus, te livraste das covas dos leões. Porque Deus, irmão, que justifica os céus. É Deus que peleja, é Deus que age. É Deus que guerreia. É Deus que traz providência, é o nosso Deus. A palavra de Deus diz, Salmo 91, verso 7. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O nosso Deus é um escudo protetor. O nosso Deus é um Deus fiel. E nós cremos pela oração. E nós cremos, irmão, por, aleluia, pelas orações que têm sido feitas. Voltando de novo. Não sei o que saiu. Você é uma live sozinho? Você é uma live sozinho. Você viu sozinho? Pela internet?
vídeo ao vivo foi encerrado devido à conexão de rede. Internet. Isso aí, mas a outra live